com outro ser humano. Vejam bem, as pessoas entram na minha página e falam assim, olha a louca que ela tá falando. Ela pensa que é fácil viver a vida, ela pensa, se a gente quiser, se a gente tiver coragem para ir à luta, Garotas, por favor, me ouça, eu não sou ninguém. Eu não tô dizendo pra você tem que ser da forma que eu sou. De preferência, por favor, melhor, 100 milhões de vezes. Igual eu falei pro meu filho, 100 milhões de vezes melhor do que eu. Estude, faça faculdade, querer ir pra fora pra se formar, ficar melhor, viver melhor, ter uma vida melhor, né? Ter mais informação, que educação, informação é riquezas que ninguém rouba de você. Mas enfim. Vamos lá, meninas, é o seguinte, eu com 11 anos, antes de 11 anos, uns 8, 10, eu vi a minha avó lá desesperada, com muita raiva da minha mãe, porque a minha mãe ficava acreditando, como vocês aí acreditam, é revoltante, gente, é revoltante. Porque quando eu falo, vocês acham que eu sou riquinha, eu sou uma pobre lascada, isso, eu ia falar isso e vou falar mesmo, uma pobre lascada, mas eu acordei pra vida, peraí, eu sou uma pobre lascada, eu não consegui fazer faculdade, sabe por quê? Porque eu tinha que ser faxineira. Sabe o que significa ser faxineira? Limpar as casas dos outros, mas que bom que eu tive a capacidade de ser faxineira, ganhar dinheiro, comprar minha casinha que hoje eu tenho, onde passar o sol e a chuva, né? Amém? Imagine se eu tivesse essa capacidade. Pelo menos estaria mendigando pelas ruas de São Paulo, porque eu simplesmente saí no mundão com 11 anos de idade. Bora lá. Minha mamãe e meu papai, não sei, até dia 5 de abril de 2017. Não sabia quem era minha mãe, não sabia a fisionomia dela. De meu pai, muito menos, entendeu? Minha mãe ainda eu tinha visto, meu pai eu nunca tinha visto. Só que aí, eu pequenininha, sendo criada pela minha avó, eu escutava minha avó revoltada com ela, porque ela sempre tinha filho e dava. Minha avó ficou me criando, uma irmã da minha avó criou a minha irmã, e aí foi. Os outros filhos ela deu pro outro pai. Triste, não é? Só que é mais triste ainda que hoje eu tenho 45 anos. E aí essa história da minha mãe se repete todo dia. Talvez os meus irmãos vão assistir e vão ficar revoltados porque eu estou falando dessa maneira. Mas, gente, é a minha história, eu estou tentando ajudar outras pessoas. Entende? E eu tenho dó da minha mãe, eu consegui perdoar minha mãe. Sabe por quê? Porque um dia eu falei, Senhor, como é que eu posso querer ser um ser humano melhor e ter ódio da minha mãe? Ela é uma coitada, ela precisa de ajuda, de fato. Quando eu encontrei ela, eu vi o quanto ela precisa de ajuda, o quanto ela é necessitada, meu Deus. Mas assim, necessitada de muito amor e principalmente muita paciência. Tô tentando, porque eu sofri pra caramba, eu consegui. Lógico, eu tenho que entender que eu consegui. E nem todo mundo é como eu entendo. E minha mãe não conseguiu. E aí eu tô lá explicando, falando, e ela bate na mesma tecla e volta. Eu não consigo, porque você não sabe que um fulano me tratou. Minha mãe, esqueça isso, pelo amor do Criador. Veja eu. Ela não me vê, entende? Isso é horrível. Por isso que eu disse que eu quero ter o amor que Jesus pregou. Eu quero transmitir esse amor. Eu quero ter esse amor. E da outra face. Ainda não consigo, eu quero conseguir. Mas enfim, bora lá. 10 aninhos, 9 para 10, ouvindo a minha vovó dizendo que minha mãe era a pior filha, porque ela tinha filho e não criava. Eu falei, por que essa criatura não pensa, gente? Eu lembro que eu estava escondida ouvindo e falei isso. Por que essa criatura não pensa? Eu nunca vou ser como a minha mãe. Senhor, não deixe nunca eu ser como a minha mãe. Muito menos como essas mulheres bobas que acham que elas são obrigadas a viver com homem. Não que eu despreze vocês, homens. Não, é porque não condiz com o que eu gostaria. Então, com certeza eu não vou me aproximar. Com certeza eu não vou aceitar, porque eu não tenho essa necessidade de aceitar. Respeito outras que aceitam, mas pelo amor de Deus, será que não dá pra pensar assim, peraí, é uma criança que está em jogo. Por que eu lá dentro do mato, na roça, lá no sertão de Sergipe, eu fui capaz de pensar, gente? E o povo na cidade grande, cidade como São Paulo, a segunda, né? Cidade maior da América Latina. Vão no Google e veja o significado disso, a granditude, a grandiosidade de tudo isso.
Enfim, então eu tive a consciência e disse que eu jamais seria como a minha mãe. Jamais, eu nunca acreditaria em nenhum homem. Eu nunca faria filho para abandonar. É tanto que eu fiz um filho e me sacrifiquei horrores, porque era minha obrigação. É minha obrigação me sacrificar por aquele moleque. Afinal, quem mandou eu fazer? Quem mandou eu permitir ele nascer? Então eu tinha que me sacrificar. Entendeu, gente? É isso. É nesse sentido. Então, quando eu bato no peito e falo da mulher, eu tô falando de mim. De mim, de mim, de mim. Se eu pensei, por que a mulher não pode pensar? Por favor, é sério. Por que a mulher não pode pensar? Principalmente a mulher que vive na cidade grande. Pô, já tô numa vida de miséria, de miserável, passando fome, morando dentro do buraco. Vou ter mais filho pra quê? Isso eu tô falando pra mim mesma. Entende? Isso eu tô falando pra mim mesma. Então é isso, eu gostaria que as mulheres parassem e falassem assim, peraí, eu não posso fazer filho porque eu não tenho condições, porque o cara vai fazer filho comigo e ele vai embora, e eu tenho a prova disso, porque eu já sabia disso, mas eu falei, não, acho que é besteira, é ilusão da minha mente, não é possível que o homem vai se comportar assim. Se comportou não só comigo, como com outra pessoa, mas eu não posso envolver outra pessoa na minha história. A minha história eu posso falar, de outra pessoa não é verdade? Vai ter a continuação em outro, porque é muita história, tá bom? Se vocês acham que vale a pena, assista esse vídeo e o próximo vídeo, ok? Muito obrigada.